Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que vai tratar sobre essa questão que caiu na FUVEST. E é uma questão bastante complexa porque envolve vários tipos de conceitos, desde logaritmo, trigonometria, produtos notáveis, enfim, uma série de conceitos que o aluno tem que saber para que possa resolver essa questão. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando aqui no Japão e também atendendo estudantes de várias partes do mundo através deste canal do YouTube. E aproveitando a deixa, eu já deixo também o meu convite aí para quem gostar da matéria, para quem gostar da didática desta aula, inscreve aí nesse canal, dá aquela força para que outros estudantes também possam compartilhar desta aula, ok? Então vamos lá para a nossa questão de hoje. O número real x com x menor do que π maior do que zero satisfaz a equação log de 1 menos cosseno de x na base 3 mais log de 1 mais cosseno de x na base 3 igual a menos 2. Então, cosseno de 2x mais seno de x vale, aí temos essas opções aí. Bom, pessoal, o enunciado é bastante estranho, muito complexo à primeira vista, mas uma recomendação. Todos os dados de uma questão são utilizados. Então, por exemplo, essa observação inicial, que o x tem que estar entre o π e 0 graus, ou seja, π radianos e 0 radianos, significa que o x tem que estar no intervalo de 0 a 180 graus, ok? Muito bem, agora, qual é a pergunta final? Cosseno de 2x mais seno de x. Eu sempre recomendo aos estudantes que, numa questão de matemática, física ou até química, veja a pergunta e através da pergunta você vai à caça dos elementos que vão resolver essa questão. Então, inicialmente, partiria da pergunta seguinte: cosseno de 2x mais seno de x é igual a quanto? Bom, essa é a nossa pergunta, esse é o nosso objetivo. Agora, gente, seno de x, beleza, dá para a gente extrair daqui dessa equação dada aqui do log, tá? Mas o cosseno de 2x, não. Então, você tem que lembrar, tem que ir lá no conceito de adição de arcos, lembra? Adição e subtração de arcos, mais especificamente arcos duplos, tá? Quem tiver dificuldade nesses dois conceitos, escrevam aí nos comentários para que eu possa fazer uma aula específica sobre esse assunto aqui, ok? Mas eu vou fazer um resumo para a resolução dessa questão. Lembrem-se que na adição de arco, quando você tem o cosseno de dois ângulos somados aqui, A mais B, eu posso fazer cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Bom, isso aqui é uma formulinha que é dada lá nesse conceito de soma de arcos, ok? Bom, e arcos duplos? Bom, arcos duplos é o mesmo conceito, só que, como eu tenho, nesse meu caso, eu tenho 2x, é a mesma coisa que estou fazendo x mais x, certo? Ora, se eu estou usando o mesmo conceito, vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x novamente, que seria A mais B, x mais x é a mesma coisa, menos seno de x, que multiplica seno de x novamente. Ora, mas, então eu posso dizer que x mais x é a mesma coisa que 2x. Então, cosseno de 2x é o mesmo que cosseno de x vezes cosseno de x vai dar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, ok? Então, no caso da resolução dessa questão, basta eu substituir no lugar de cosseno de 2x, esse novo formato que eu acabei de criar aqui. Então, o que eu preciso descobrir é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x mais seno de x é igual a... Bom, uma vez montada a minha equaçãozinha, que é o meu objetivo, eu vou agora na captura de cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x e seno de x. E vamos utilizar essa equação dada aqui. Mas antes de utilizar essa equação, vamos lembrar de algumas regras do logaritmo. Pessoal, lembrem-se que se eu tenho um logaritmo, vou fazer um exemplo aqui qualquer, tá? Um log
no logaritmando eu vou colocar A vezes B. Bom, quando no logaritmando eu tenho um produto, no caso aqui eu vou utilizar a base 10, lembrando que quando não tem nenhuma base escrita aqui, é como se fosse 10. Então, eu posso transformar isso numa soma de log. Então, ficaria log de A na base 10 mais log de B na base 10. Ok? Então, lembre-se, produto vira uma soma de logaritmos. Assim como eu posso fazer esta operação, eu posso também fazer a operação inversa. Se você tem dois logaritmos de mesma base somados, você pode transformar num único logaritmo, fazendo o produto dos logaritmandos. Entenderam? Bom, então, observe que aqui, no nosso caso, log de 1 menos cosseno de x na base 3 mais log de 1 mais cosseno de x na base 3, eu posso, então, utilizar desse artifício que eu acabei de mostrar. Então, ficaria assim, ó. Eu vou transformar a minha equação em log de 1 menos cosseno de x multiplicado por 1 mais cosseno de x, na base 3, naturalmente, tá? Porque ambos aqui são base 3. Agora, observe uma outra particularidade, desta vez de produtos notáveis. Eu vou fazer aqui do lado esquerdo. Em produtos notáveis, também, lá para o 8º, 9º ano, vocês aprenderam o seguinte, que quando você tem o produto da soma de dois termos vezes a diferença desses dois termos é o mesmo que quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, você poderia aplicar a distributiva aqui normalmente, a conclusão que você chegaria seria o mesmo que eu escrevi aqui. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso faz parte de produtos notáveis, tá? Então, aqui eu vou aplicar a mesma coisa. 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x, é como se fosse a menos b vezes a mais b, tá? Então, que vai ficar assim, ó, log, vou aqui deixar entre parênteses, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado dá 1, menos o quadrado do segundo, menos cosseno ao quadrado de x, na base 3, igual a menos 2 aqui. Pela definição de logaritmos, eu posso fazer o seguinte, olha só, o 3 vai empurrar aqui o menos 2 para cima, vai ficar 3 elevado a menos 2, igual ao logaritmando aqui, que é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ok? Olha só. Só lembrando aí aos desavisados que uma definição de log, vou fazer um exemplo numérico aqui. Por exemplo, log de 8 na base 2. Quando eu não sei o valor de cabeça, vai igual a x aqui. E pela definição de log, o 2 empurra o x, seria 2 elevado a x, igual a 8. E como 8 é igual a 2 ao cubo, x igual a 3. Perfeito? Então, eu vou utilizar aqui o mesmo conceito. O 3 aqui, então, empurrou o menos 2 para o expoente, igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é o logaritmando aqui. Beleza? Bom, só que o 3 elevado a menos 2, eu vou transformar isso aqui num expoente positivo. Não tem como eu calcular com expoente negativo. Ora, mas para eu fazer isso, basta passar ele para o denominador. Então vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Bem, mas como eu quero saber o valor do cosseno ao quadrado de x, eu vou passar o cosseno ao quadrado de x, que é negativo, para o lado esquerdo, vai ficar cosseno, então vai ficar cosseno ao quadrado de x igual, o 1 já está do lado direito, então deixa ele aqui, 1. O 1 sobre 9, né, porque 3 ao quadrado é 9, eu vou passar para o lado direito, então só que ele vai ficar negativo, 1 menos 1 nono. Bom, então aqui eu tenho o valor de cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1 nono. Bom, pessoal, aqui você não precisa se matar fazendo o cálculo aqui, né? Basta você substituir 1 por 9 sobre 9, não é? 1 não é a mesma coisa 9 dividido por 9? Por que eu faço 9 dividido por 9? Porque eu estou trabalhando com o denominador 9 aqui. Então você pega esse 9 e multiplica aqui por 1, embaixo que é o denominador, que também é 1, mas não precisa escrever, por 9 também. Então, 9 sobre 9
menos 1 nono vai dar 8 nonos, certo? Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 8 sobre 9. Olha só, eu já tenho um valor dessa equaçãozinha aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x já tem um valor. Resta eu descobrir agora seno ao quadrado de x e seno de x. Olha só quantos conceitos envolvem essa questão. Eu vou ter que capturar agora o valor de seno ao quadrado de x e seno de x, correto? Lembre-se da equação fundamental da trigonometria que diz o seguinte, que seno ao quadrado de qualquer ângulo, no caso x, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Bem, mas eu acabei de descobrir que cosseno ao quadrado de x é 8 nonos. Ora, então, seno ao quadrado de x mais 8 nonos é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 8 nonos. Bom, utilizando a mesma regrinha aqui, 9 sobre 9 menos 8 sobre 9 vai dar 1 sobre 9. Temos que, então, seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 9. Então, eu já tenho também o segundo valor que eu precisava para substituir na nossa pergunta final, tá? Então, eu já descobri o valor de seno ao quadrado de x. Resta agora descobrir o valor de seno de x apenas. Bom, para isso, eu vou simplesmente utilizar essa última igualdade que eu fiz aqui, basta extrair raiz aqui e raiz aqui. Só que, olha só, agora eu vou extrair aqui, basta cortar esse 2 aqui com o 2 do radical, fica seno de x. Raiz quadrada de 1 nono é mais ou menos 1 terço, tá? Como é que é uma incógnita aqui dessa raiz, então eu preciso colocar os dois sinais. Agora sim, pessoal, entra aquele conceito que logo no começo ele diz que o x tem que estar entre π e 0 graus, ou melhor, o x tem que estar entre 0 e 180 graus. Mas se vocês lembrarem do conceito de seno e cosseno, lembre-se que 0 a 180 graus envolve os quadrantes 1 e 2 na trigonometria, certo? Para quem não tiver lembrança desse conceito, eu vou deixar o link aqui do conceito de seno e cosseno para que vocês possam entender. Mas o seno no primeiro e segundo quadrante sempre é positivo. Então eu vou desprezar esse sinal de negativo aqui. Ok, gente? Então o meu seno de x vai ser 1 terço positivo, porque a condição que o exercício impôs foi de que o x estivesse nesse intervalo. Beleza? Bom, agora sim, agora é só substituir os valores que eu descobri. Então, cosseno ao quadrado de x é 8 nonos, menos o seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x eu descobri que é 1 nono. Então, menos 1 nono, mais o seno de x, que é 1 terço. Ora, o mínimo múltiplo comum aqui é 9, né? Então, vai ficar 9. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Menos 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1 dá mais. 8 menos 1, 7. 7 mais 3, 10. 10 sobre 9 é a resposta final dessa questão. Alternativa E de escola aqui. Beleza? Entenderam, pessoal? Realmente, olha, observe que essa questão é bastante complexa devido a exigência de conhecimento de vários conceitos. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, escreva aí nos comentários, mas não esqueça de deixar aquele like caso você tenha gostado dessa aula, e terei o maior prazer de encontrá-los aí nas próximas aulas. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Tchau!